A gente sabe, mentira é uma palavra um pouco forte. Vamos mudar para fofocas que de repente você já ouviu durante o seu planejamento para morar em Portugal. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, então a gente vai deixar tudo bem claro para vocês hoje. E chegou a hora do seu vídeo aqui do canal Maximizar. Se você por acaso está caindo de paraquedas assistindo a gente hoje pela primeira vez, meu nome é Max, essa é minha linda esposa Lívia. Olá! E esse é o canal Maximizar, que fala praticamente tudo o que tem para se falar sobre todo o processo de mudança para Portugal, desde o planejamento até a parte de adaptação a uma cultura nova. E como a gente disse hoje, a gente vai falar de 5 mentiras, na verdade. Vamos chamar de fofoca oficialmente agora aqui durante? Uma fofoquinha. Fofoquinha, né? Que pode ser complicado. Eu ouvi falar. Alguma coisa assim. Mas a verdade é assim, o motivo do vídeo é pra você não se frustrar com alguma coisa que você possa imaginar que é de um jeito e não é, e ao mesmo tempo pra não tomar nenhum susto achando que uma coisa é de um jeito e também não é desse jeito. Esse é o objetivo desse vídeo. Vamos direto à fofoca / mentira, como você quiser. Então vamos direto ao primeiro item da lista. Senhora Dona Lívia. Bom, o primeiro item da nossa lista é: dizem que os portugueses não gostam de brasileiros. É verdade ou é mentira? Tá aí uma mentira. Os portugueses gostam dos brasileiros, mas também não vamos generalizar tudo, né? Todo mundo se ama. Não, de vez em quando tem um olharzinho assim, mas isso é comum em qualquer lugar. Porque normalmente quando a gente fala, os portugueses não gostam de brasileiros, é porque alguém acha que passou ou sofreu algum tipo de preconceito. E preconceito, a gente já falou em outros vídeos, existe em qualquer lugar. A gente não está dizendo que um brasileiro não possa sofrer preconceito por ser brasileiro em Portugal. Só está dizendo que é uma coisa que acontece no mundo todo. Agora, o que existe muito e que as pessoas não param para pensar é as diferenças culturais. Isso é que às vezes a gente fala, não gostou de mim, ou não gostou de mim porque eu sou brasileiro. Então, as diferenças culturais é que a gente precisa entender e aprender como é que funciona isso em outro país e saber lidar melhor. Então, por exemplo, quando a gente chega em Portugal, o que muita gente fala é, os portugueses são muito grossos. Não, na verdade, a grande diferença cultural é que eles são sim, talvez, mais fechados, mais sérios assim, pra falar de imediato com você quando você vai fazer alguma pergunta, alguma coisa assim. São mais secos, mas aí você vai vendo que isso é cultural, que não é assim de propósito com você, porque você é brasileiro, sabe? Então, esse tipo de coisas, diferenças culturais, é que a gente precisa entender melhor. E vocês podem estar curiosos para saber se a gente já sofreu preconceito por ser brasileiro. E a verdade é que, assim, o preconceito descarado eu não senti. Tá? A gente teve uma coisinha ou outra, acho que o Lívia pode falar daquele... Foi mais assim, um preconceito linguístico. Tava conversando com uma pessoa, na verdade era um médico, e aí eu comecei a conversar normalmente, contar as coisas, né? Uma dorzinha no ombro, etc. E aí eu falei a palavra dolorido. E aí ele começou a correção. Por que vocês falam dolorido? O correto é dorido. Não, a palavra não é dolor, a palavra é dor. E eu fiquei assim... Isso no meio de uma consulta que você tava com uma dor no ombro, né? Assim, a gente tá perdendo foco aqui, sabe? Então ele começou a corrigir meu português. Isso ficou assim, bem chato. E aí ficou nítido que era porque eu era brasileira. Então, aí foi um preconceito linguístico. Agora, muita gente fala pra gente também, eu liguei pra alugar um apartamento e aí a pessoa percebeu meu sotaque e não quis alugar. Ninguém te garante isso. Ninguém te garante que você ligou e falou assim, você é brasileiro? Então não vou alugar pra você. Porque e a gente pode falar com muita propriedade sobre procurar apartamento, Lívia principalmente, a gente já procurou apartamento 2 vezes, então a gente falou com dezenas de portugueses. Então a gente não sentiu isso de jeito nenhum em relação a tentar alugar um apartamento. Não vai alugar porque é brasileiro. Em compensação, também tem muita gente que acha mó barato o jeito que a gente fala, muitos portugueses, e aí a gente começa a conversar de uma forma bem humorada das nossas diferenças linguísticas, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. Como é que você fala tal coisa? Eu falo isso. Você entende essa palavra? Eu entendo essa. E um acaba ensinando o outro. Isso é muito bacana. E a gente passou por situações assim também, logo que a gente chegou, quando a gente ficou no Airbnb em Sintra. E depois, conforme a gente foi conhecendo os portugueses, a gente conheceu muita gente também na Cidade das Profissões, um lugar que a gente já falou pra vocês também, que nós somos parceiros lá, já demos workshops. E aí a galera lá, muito legal, foi muito legal com a gente. A gente conheceu muita gente bacana também, que teve essa troca de experiências, essa troca cultural. Até porque tem muita gente que tem família em Portugal tem muita gente que tem família no Brasil. Tem que ser tudo tratado com muito bom humor. Mas
gente que não gosta do outro tem em qualquer lugar. Item número 2 da nossa lista, isso eu sei que você já ouviu, porque a gente ouviu muito. A energia elétrica em Portugal é cara. Já ouviram, né? Fala a verdade. Pois é, a gente chegou à seguinte conclusão. Não é cara. É tudo uma questão de entender como funciona a relação preço de uma conta e o salário mínimo. Uma conta rápida, para vocês terem uma ideia, a gente já falou em vários vídeos de custo de vida. A conta de luz dá em média aí no uso normal 50 euros, vai? Luz e gás encanados, 50 euros. Se você passar para real, que é uma conta que a gente chama de conta burra, vai parecer ser caro. Você vai multiplicar por 6 aí, 300 reais uma conta normal, sai caro. Se você pensar no poder de compra, né, em relação ao salário mínimo, 50 euros. O salário mínimo dá uns 700 euros aí com os duodécimos. 50, 700. No Brasil, uma conta de luz para um apartamento de um quarto, que é o que a gente está acostumado em Portugal, a conta normal fica por volta dos 100 reais. Salário mínimo no Brasil por volta dos 1.000 reais. Então, 50 euros, 700 euros. 100 reais, 1.000 reais. A gente chegou à conclusão de que é muito parecido em relação ao poder de compra. O que pega é, se você ganhar mal em euros, a conta de luz vai parecer ser muito mais cara do que ela é. Se você gastar muito com aquecimento, a sua conta vai subir. E olha que não sobe tanto não, a gente já chegou a usar bastante aquecedor e fica ali entre os 100 e 150 euros. No máximo foi o que a gente já pagou, nem chegou a 150, então 150 euros. No Brasil, se você gastar muito ar-condicionado, você vai pagar em torno de uns 200, 250 reais. Então assim, é a mesma preocupação que você tem que ter, a verdade é essa. Se você gastar muito com aquecimento em Portugal, você vai gastar muito pagando a sua conta. Do mesmo jeito que a gente faz no Brasil. Eu diria que não é uma boa ideia você ficar com o ar-condicionado ligado 24 horas no Brasil, assim como também é uma péssima ideia você deixar ligado o aquecimento 24 horas em Portugal. Mas não é nada que você chegue e fala, meu Deus, realmente a conta de luz é muito alta em Portugal. Não é. A conta de luz tá dentro do normal, do que a gente está acostumado em porcentagem, né? No Brasil, em Portugal é a mesma coisa. Mas como as pessoas costumam ganhar assim um salário bem baixinho em Portugal, todo mundo tem medo da conta de luz. E isso é uma coisa assim cultural. O meu avô, ele andava pela casa apagando todas as luzes da casa. E em Portugal também a galera vive na penumbra, porque tá todo mundo com medo da conta de luz. Quanto que vem a conta de luz? Não, apaga a luz, deixa só um abajur. Não, a gente anda essa parte no escuro, não precisa acender. Então é uma coisa cultural assim que vem de anos. E é engraçado que a gente conhece pessoas que têm uma renda boa em euros, portugueses, e mesmo assim eles têm essa preocupação com a energia elétrica. Então ficou enraizado. Mas na nossa experiência, 4 anos em Portugal, essa história de que a energia elétrica é absurdamente cara não é verdade. Então a gente está tentando acalmar quem está indo para lá com essa ideia na cabeça. E falando em gastar dinheiro, a gente quer dar uma super dica aqui que a gente já falou algumas vezes. Você que precisa transferir dinheiro para Portugal, uma coisa que a gente faz com muita frequência. A gente quer indicar o Remessa Online, quer agradecer, aliás, pela parceria já de algum tempo, e a gente não continuaria sendo parceiro se o serviço não fosse realmente bom. Então a gente sempre indica para vocês o que a gente gosta, que a gente usa e que funciona. A gente tem o nosso cupom para você ter 10% de desconto na taxa de serviço. Estamos muito satisfeitos com o serviço. Tem um suporte em WhatsApp, e-mail, telefone, você tem como tirar suas dúvidas. Então é um serviço que, se você não usou, a gente aconselha muito que você experimente. E claro, além de você ter todos os benefícios de usar um ótimo serviço e ter uma cotação sempre abaixo do mercado, você vai também colaborar com o canal Maximizar para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Item número 3. Dizem que em Portugal não tem malandragem, é só jeitinho brasileiro no Brasil. Em Portugal essas coisas não existem. Ah, meu amigo! Quando eu estava no Brasil, uma vez eu falei para uma aluna minha assim: eu não aguento essas pessoas que estacionam em frente à garagem dos outros. E eu ficava muito irritada, fico muito irritada com isso. Aí ela falou assim pra mim: ah, Lívia, quando você for morar na Europa, quando você for morar em Portugal, isso não vai acontecer. Engana-se muito. Aqui em Portugal ninguém vai estacionar na calçada, ninguém vai estacionar em cima de faixa de pedestre. É carro estacionando assim, ocupando 2 vagas, em frente à garagem. A gente viu muito isso em diversos lugares. Não vem me falar que é azar que a gente viu não, porque a gente viu isso nos 4 anos que a gente está em Portugal. É bom deixar bem claro que a gente não está dizendo que tudo é uma malandragem terrível. Claro que não, né? Não é tão grande quanto no Brasil. O que a gente quer deixar claro é que existe. Os próprios portugueses conversaram com a gente, já falaram algumas vezes sobre isso, sobre essa malandragem, que a maioria das pessoas é contra e ainda é muito mal visto, não é tão banalizado quanto no Brasil, mas the point is, existe essa malandragem sim em Portugal. Então, mesmo sendo um país menor, menos gente, menos malandragem, né? Tem os malandrinhos. Por exemplo, o nosso primeiro corretor. Eu liguei pro nosso corretor, nosso primeiro corretor, e falei assim: olha,
a gente precisa passar de novo aí para pegar um novo contrato, porque o proprietário precisa assinar essa mudança que a gente fez aqui porque ele errou o número do apartamento. E ele precisa assinar de novo o contrato. Ele, sim, deu uma enrolada, falou pra gente passar lá amanhã. Eu falei, mas já? Será que ele vai falar com o proprietário? O proprietário acho que estava no Brasil. Bom, vamos lá. Quando a gente chegou na imobiliária, a gente chegou no escritório dele, o que ele fez? Ele enganou qualquer assinatura ali. A gente pegou o contrato, na hora de assinar, tinha lá o espaço para assinatura do proprietário. Tava uma coisa, a gente comparou com a assinatura original, horrorosa, era claramente falsificado. Mas por que vocês não falaram uma coisa? A gente queria resolver, a gente já estava cansado, estava dando tanta dor de cabeça lidar com aquele corretor, que a gente queria resolver. Então, até onde a gente sabia, aquela assinatura era do proprietário. A gente falou, quer saber, vamos assinar para resolver, porque eu não quero mais ter contato com esse fanfarrão, esse malandro que foi a nossa experiência que a gente teve, a primeira experiência que a gente teve, que baixou um pouquinho essa ideia de que realmente não existe malandragem em Portugal. Existe. Deu tudo certo com o nosso contrato, mas assim, ele deu um jeitinho, com certeza, né? Então, é sempre bom ficar super atento, principalmente se você for alugar um apartamento com uma imobiliária pequena, que a gente não aconselha. A segunda vez que a gente precisou alugar um apartamento foi uma experiência totalmente diferente. A gente alugou pela Remax, foi um serviço super profissional, o contrato era totalmente diferente, incluía muito mais coisa e não tinha falsificação nenhuma. A gente assinou o contrato na frente da proprietária do apartamento, que é o que deve ser feito, né? Se você está gostando do conteúdo até agora, não esquece de curtir. Se você por acaso ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve agora, é rapidinho, é só clicar ali embaixo, ativar o sininho de notificação. Tem vídeo super importante para você que está se planejando para morar em Portugal, então ativa o sininho para não perder as notificações. E eu sei que também você conhece aí uma dúzia de gente que está querendo ir para Portugal, então compartilha com todo mundo também, para eles ficarem sabendo sobre tudo que acontece em Portugal. E qual é o item número 4, minha linda esposa Lívia? O item número 4 é: idioma não é um problema. Eu vou para Portugal, eles falam português, eu falo português, tá tudo certo. Gente, o português de Portugal não é o português da novela. Tá? O português da novela dá assim uma maneirada boa. O português de Portugal, e mais especificamente o português do Porto, que é bem diferente do português que se fala no Porto do que fala em Lisboa. Gente, é outro idioma. É um idioma mais cantado, tem uma troca de sons assim de letras. O V pelo B. A gramática é diferente. Por exemplo, na gramática, quando você fala assim, eu gostaria de viajar para a Grécia. Eu gostava de viajar para a Grécia. Ela está na África? Ela está em África? Então é um monte de coisinha diferente que tem que de repente você fala, gente, eu não sei falar o português de Portugal. Pior é quando você assiste, você já nem entende também o português de Portugal. E quando as pessoas comunicam assim, então a gente vai fazer um exemplo, um teatro rápido aqui. A Lívia tá cansada? Não tô. E o Max? Como é que o Max tá se sentindo hoje? Eu tô bem. Que bom que a Lívia se preocupa com como o Max tá se sentindo hoje. É muito engraçado quando a pessoa fala o nome da pessoa que tá na frente. Eu tô falando com o Max e aí eu ainda falo o Max. Então isso é uma coisa muito engraçada que a gente tava vendo assim no começo. Depois você acaba até se acostumando com isso. Não vai pensar que é só assim, eu paro de usar o gerúndio, paro de falar estou comendo, estou sentindo, estou a comer, estou a sentir. Não é só isso não. É muita coisa diferente. E tem um detalhe, normalmente quando você chega, sempre que você chega em Portugal, você tem que lidar com uma série de burocracias, coisas importantes, né? Finanças e documentação. Nessas horas que você tá um pouco nervoso, você tem horas que eu, pelo menos aconteceu comigo, a Lívia também, a gente não entende o que a pessoa tá falando, tem que pedir pra ela repetir. Você começa a se sentir desconfortável de ter que pedir pra pessoa repetir tantas vezes. Então, soma tudo isso que a gente falou até agora, a gramática, o sotaque cantado no Porto, trocar o V pelo B, falar o nome da pessoa quando ela está conversando direto com você, joga tudo isso numa situação um pouco tensa e rápido, tudo junto. Então, assim, é complicado. Sem falar nas palavras, tem várias palavras diferentes mesmo, expressões, gírias. É verdade. Você vai sim aprender outro idioma, o português de Portugal. Aí você tá pensando assim, gente, quanta coisa eu tenho pra me planejar, até um outro idioma eu vou ter que estudar. Então, para te ajudar em todo o seu planejamento, a gente tem um e-book que está aqui na descrição do vídeo, o link para você acessar ele direto, que a gente te dá todas as dicas para você se organizar e planejar, desde a sua saída do Brasil, tudo que você tem que fazer, desde a sua ideia de ir para Portugal, até você chegar lá e tudo que você precisa fazer quando chegar lá. Então, o link para você comprar o e-book está aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai adorar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você já ouviu também
É possível viver com o salário mínimo em Portugal? Bom, aí eu tenho que fazer um parêntese, porque eu diria que é uma meia verdade, né? Você consegue viver com o salário mínimo, dependendo de uma série de coisas. Por exemplo, você tem casa própria? Se você já tem o seu apartamento ou casa própria, fica muito mais fácil. Se você for sozinho, você é casado, a pessoa que mora com você trabalha também, não trabalha, um salário mínimo para 2 já fica apertado. Então, sim, é uma série de se. A verdade é, para ter uma vida normal, eu digo normal assim, com um pouquinho de luxo, mas não tanto, vivendo bem e tal, um salário mínimo é pouco. Você vai passar aperto, você sobrevive, mas não vive. Tem uma diferença muito grande. Então, muito cuidado em achar que você tendo um salário mínimo você vai conseguir viver bem. Tem muitos poréns aí. E outro detalhe, nem sempre você vai ganhar um salário mínimo. Tem muito emprego que é meio período em Portugal. Então você vai ganhar 350, 400 euros ao invés dos 700. Então, com um salário mínimo fica difícil viver, a não ser que você tenha sua casa própria, more sozinho, enfim, uma série de coisas. E já que você assistiu até o final desse vídeo, a gente vai te dar um bônus, uma mentira ou uma fofoca, ou como você preferir. Bônus. Lívia, qual é o presente para quem ficou com a gente até agora? Dizem que eu indo para Portugal, eu vou me sentir muito próxima do Brasil. Bom, isso depende também de alguns fatores. Você está falando em relação a você encontrar muitos brasileiros em Portugal? Sim. Você vai encontrar muitos brasileiros em Portugal. Braga tá mini Brasil já, Mini né? Brasil. Portugal tá mini Brasil. Se você está falando em relação à comida, você vai encontrar comida brasileira em Portugal? Sim, você vai. Assim como você encontraria comida brasileira em Nova York, você encontraria comida brasileira em várias cidades grandes do mundo. Então isso não é uma diferença que você vai ter se você for para Portugal. Mas em relação a hábitos culturais, meu querido, minha querida, você vai encontrar um mundo de diferença. A gente já falou da língua, a gente já falou dos hábitos aqui, da fama que o português tem de ser grosso, que a gente já explicou que não é bem isso. São diferenças culturais. Entre elas, a gente pode citar algumas, senhora Dona Lívia. Ah, sim. Você, assim, gosta daquele climinha de pastel de feira com caldo de cana? Risca da lista. Você gosta daquele climinha de churrasco com pagode? Risca da sua lista. Então, assim, essas coisas que remetem muito ao Brasil, vai encontrar em Portugal não, vai ser muito difícil. Se você mora no Porto e você adora aquele clima de praia, quando você morava no Rio, você ia pra praia lá, ficava no samba, comendo churrasco com chinelo e tal. Se você fizer isso no Porto, você só vai conseguir talvez durante alguns dias no verão, mesmo assim não vai ter o sambão, porque na maioria do tempo não é clima de praia, não é clima tropical, principalmente no Porto. Então, quem gosta muito dessa história de praia, desse clima de praia, viver ali de chinelo, andando pra cima e pra baixo, vai passar frio no Porto, principalmente. Então, eu, pobre inocente, né? Assim que nós fomos pra Portugal, em 2016, a gente chegou em Póvoa de Varzim. E aí, assim, finalzinho da tarde, pôr do sol, falei assim, ai, Max. Primavera, a gente precisa andar no calçadão. A gente precisa ir pra praia, ver esse pôr do sol, vamos! Então, eu sou do litoral de São Paulo, coisa mais normal que tem é você ir andar no calçadão da praia no final da tarde. A gente foi. Ah, que frio! O vento que congelava e eu tava de cachecol, de touca, de casaco. A Lívia foi como a garota de Ipanema e voltou como o Kenny do South Park, sabe? Aquela coisa assim. Total. Então, assim, eu comecei a riscar da minha lista essas caminhadas no final da tarde, porque daí o vento também era forte. Essas coisas você vai, assim, se sentindo cada vez mais longe do Brasil. Outra coisa que você vai provavelmente sentir muita diferença, principalmente se você não fuma, é a presença do cigarro. Se você sai do Brasil, você vai notar uma diferença grande, sim, muito mais pessoas fumando do que o brasileiro considera normal. E tem outras coisas também, os portugueses gostam de tourada, não estou dizendo todos, tá? Muitos já são contra, ainda bem, mas é uma coisa comum falar sobre touradas, assistir touradas. Os pequenos detalhes, por exemplo, festa de São João, sardinha que eles comem, então se Sardinhas e pimentos. Sardinhas e pimentos. Pimentão. Então se você não gosta do cheiro de peixe, vai ser complicado nessa época. Então assim, é uma série de pequenas coisas que você vai notar que são muito diferentes, então você vai sim sentir uma grande diferença e vai se sentir um pouco distante do Brasil depois de algum tempo, depois que cair a ficha mesmo de que você tá na Europa, você tá num outro país, numa outra cultura, apesar das pequenas similaridades, né? É que você tá morando, né? Porque você ir pra Portugal como turista é uma coisa, você passar a morar é outra completamente diferente. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal Maximizar. Um grande beijo, abraços, tchau, tchau.